Ok, gente amiga, responde rápido para mim. Se no meu relógio agora marcam 21 horas, daqui a 5 horas, que horário ele vai marcar? Isso, no caso aí que você falou, 2 horas da manhã, tá certo. Essa é a resposta. Meus parabéns! Você acabou de usar a teoria das congruências a seu favor. Ué, como assim, teoria das congruências? Pois é, no caso você fez 21 com mais 5, achou 26. E aí das 24 horas você abateu 2 horas. Foi ou não foi? Pois é, você acabou de usar congruência módulo 24. Mas o que é isso? Pois é, eu estou aqui para te mostrar que é muito mais simples, extremamente simples, você fazer contas com restos. E essa é a ideia dessa aula. Muito prazer para você que está chegando, eu sou o professor Carvalho, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que vai te ajudar a você passar no Colégio Naval, tá certo? Sabendo aí a chamada teoria das congruências. Vamos ver? No caso, então, a gente diz que dois números A e B inteiros, né? O A, ele é congruente ao inteiro B, módulo M. Se esses dois numerozinhos, né? Eles têm o mesmo resto quando eles são divididos por M. Como assim? A gente escreve dessa forma aqui, ó. Que o número A, ele é congruente ao número B, módulo M. E a partir dessa definição, a gente vai fazer contas com restos, que você vai ver que é muito mais simples, extremamente simples do que fazer as contas com os próprios números. Por exemplo, ao invés de eu somar e subtrair os números para depois fazer a divisão e achar o resto, eu já posso então fazer a soma e a subtração dos restos, que são, né, menorzinhos, e aí então é muito mais fácil você somar e subtrair números pequenininhos. Correto? Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, ele quer o resto de 2.331 mais 4.377 por 5. Ora, é claro que aqui eu posso somar esses dois números e o resultado dessa soma dividir por 5 para achar o resto. Tranquilo, né? Mas o que a gente propõe aqui é o seguinte: o 2.331, quando eu for dividir por 5, vai dar resto 1, sim ou não? Faz sentido? Então a gente escreve assim, ó, 2.331 é congruente a 1 módulo 5. Ok? Da mesma forma que também, 4.377, se eu fosse dividir por 5, no caso aí, né? Termina em 7, então ele é 5 mais 2, seria resto 2, tá ou não? A gente escreve isso então dessa forma, ó, 4.377, no caso é congruente a 2 módulo 5. Perfeito? E ao invés então de fazer a soma, né, 2.331 com 4.377, eu faço essa soma com os restos, para poder achar, no caso aí, o resto da divisão da soma. Faço 1 com mais 2, e aí vou achar quem? 3, no caso aí, módulo 5. Então o resto da divisão, no caso aí, vai ser 3, a bola da vez. Deu para entender? Pois é, essa é a proposta, fazer contas com os restos. Vamos ver, no caso da multiplicação simples também, né? Você, ao invés de multiplicar dois números, imagina números bem grandes, né? Ao invés de ter esse trabalhão para depois dividir, não. Você, no caso, multiplica os restos também, no lugar dos números. E aí a conta, né, da multiplicação com os restos, que são menorzinhos, essa conta fica bem mais simples. Vamos ver? No caso, então, se ele perguntasse, ó, 833 vezes 258, qual é o resto disso dividido por 5? Se eu não soubesse a teoria, eu ia fazer esse produto, correto? Aí só depois de fazer essa contaiada aqui, né, é que eu ia dividir por 5. Só que agora não. Agora a gente conhece a teoria e aí vamos fazer o seguinte. 833, quando eu fosse dividir por 5, quanto é que daria? Exato, o resto 3. Então eu digo que 833 é congruente a 3 módulo 5. Ok? Da mesma forma, pega lá 258. 258, se eu dividisse por 5, né, o 8
é 5 mais 3. Então aqui daria resto 3, tá ou não? Então nesse caso aí eu vou pegar 2, 5, 8 e vou dizer que ele é congruente a 3 módulo 5. Ok? E aí, ao invés de fazer, né, o 833 vezes o 258, ao invés de fazer essa conta, eu faço a conta com os restos. Ou seja, eu digo que isso aqui é congruente a 3 vezes 3, que no caso seria 9, certo? Só que quem é 9, né? 9 é 5 mais 4, ok? Então, nesse caso, tiraria o 5, abate o 5, né? E sobra 4. Então, no caso aí, nós teríamos o resto como sendo 4 módulo 5. Simples assim. Não é legal fazer as contas com restos? Tranquilinho, né? Mais uma, antes da gente partir para a questão de naval. No caso, então, eu também posso fazer uso disso quando tiver com potências, né? Imagina lá um número com expoente enorme. Não dá para fazer nem na calculadora, né? Dependendo da calculadora. No caso, então, você faz a potenciação com os restos e não com o número em si, percebe? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Se eu pegasse 6 elevado a 2024, imagina isso na prova. Você não ia acabar de fazer 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 2024 vezes. Isso, então, ele quer o resto dividido por 5. Como é que você faz? Simples, extremamente simples. Você vai pegar, no caso aí, né? Já que 6 dividido por 5 dá resto 1, sem problema nenhum, né? Quando dividir por 5, né? Nesse caso, então, você vai pegar esse resto aqui, ao invés de fazer, né, 6 elevado a 2024, vai ficar, ó, sem problema nenhum, o 1 elevado a 2024, módulo 5. Aí ficou fácil, né? Pois é, nesse caso, então, 1 elevado a um expoente, né, 2024, vai ser o próprio 1, sem problema nenhum, o resto dessa divisão. Igual a 1, simples assim. Beleza? Bom, o segredo do sucesso é que todas essas propriedades que eu acabei de te mostrar, você pode utilizar elas juntas, combinadas. As ferramentas, elas se combinam umas com as outras. Vamos ver? Aqui, ó. Questão do Colégio Naval que diz assim, um número A dividido por 11 dá resto 2. O número B dividido por 11 deixa resto 3. Aí ele pergunta, qual o menor número que eu devo subtrair de A ao cubo mais B ao quadrado para se obter um múltiplo de 11. Repara que ele não disse quem são A e B, né? Pois é. Como é que eu ia fazer isso na hora da prova? Da seguinte maneira. Quando ele fala que um número A dividido por 11 dá resto 2, ele quer dizer que A é congruente a 2 módulo 11. Tá ou não? Quando ele diz que o número B dividido por 11 deixa resto 3, é a mesma coisa dizer que o B é congruente a 3 módulo 11. Tá ou não? E aí, como a gente acabou de ver, né? Você pode fazer as contas com os restos. No caso, então, já que ele fala de A ao cubo, eu posso pegar o A ao cubo e o resto 2 elevar ao cubo. E isso, então, de acordo com a propriedade que a gente acabou de ver, né? Vai me dar 2 ao cubo, 8. Certo? Então, isso aqui vai ficar igual a 8. Da mesma forma que o B, B congruente a 3 módulo 11, eu também posso, ó, elevar ao quadrado. Então, quando eu elevo B ao quadrado, eu faço conta com o resto ao quadrado. Pego 3 ao quadrado. E isso, então, vai me dar 9. Ok? E aí, o que acontece? Como ele fala, né, para a gente fazer A ao cubo mais B ao quadrado, quando eu for somar esses dois, o A ao cubo mais o B ao quadrado, a mesma propriedade de soma dos números também vale para
os restos. Ou seja, eu somo resto 8 mais o resto 9, o que acontece? 9 com 8 dá 17. Só que 17, né, é maior do que 11. Então, o que você faz? Como você está usando o módulo 11, você abate 11. Então, vai ficar, no lugar do 17, você vai fazer 11 mais 6. E a bola da vez, então, né, vai ser o 6. Ou seja, o menor número que eu devo subtrair para isso aqui se tornar um múltiplo de 11 é esse 6 a mais aqui que está sobrando, gente amiga. Tá? Esse meia dúzia aí. Deu para entender? Tranquilo? Legal. Gente amiga, pensou que eu ia mandar rasteirinho, né? Que ia ser só água na canela. Só que não. A parte legal vem agora. Justamente, né? Aquilo que eu não falei ainda, mas você também pode mexer com essa parte de congruências com números negativos. Como é que é, prof? Sim, você, no caso, pode lidar com restos negativos e a gente vai ver que isso faz uma baita diferença. Vamos ver aqui nessa questão do Colégio Naval? Vamos? Então, olha só, olhando assim, né? O resto da divisão dessa soma aqui de potências altíssimas, né? Por 12, né? Como faríamos isso? Pois é, através da teoria das congruências a gente consegue de uma maneira mais simples, extremamente simples. Olha só, vamos começar então com esse daqui. 5 elevado a 131 é muito alto, então vamos começar por baixo, né? Analisa com expoentes menores para ir você vendo, né, o que está acontecendo aí, tá certo? No caso então, por exemplo, 5 elevado a 1 é o próprio 5, né? E aí no caso então, para dividir por 12 não daria, ou seja, o resto da divisão de 5 por 12 seria o próprio 5, correto? Faz sentido até aí? Beleza, então 5 elevado a 1 congruente ao próprio 5 módulo 12. Tá ou não? Justo? Muito justo? Já se eu pegasse, por exemplo, 5 ao quadrado, né? 5 ao quadrado, o que acontece? Você teria, né? 5 ao quadrado, 25. No caso, 12 vezes 2 é 24. Então, esse 25 seria, né, 2 vezes 12, 24 mais 1. Ou seja, no caso, então, sem problema nenhum, o resto seria 1. Quando fosse dividir o 5 ao quadrado por 12. Tá ok? Beleza? Já no caso, 5 ao cubo. Vê se você concorda que 5 ao cubo é 5 ao quadrado vezes 5, tá ou não? Lembra que você pode fazer contas com restos, certo? Então, por exemplo, no caso aí 5 ao quadrado vezes 5, você pode fazer as contas com o resto que vai dar no mesmo. Ou seja, se eu faço 5 vezes 1, dá 5. Certo? E aí se eu fizesse 5 à quarta? Observa, 5 à quarta seria o 5 ao quadrado vezes o 5 ao quadrado, tá ou não? Só que o 5 ao quadrado vale 1, e 1 vezes 1 é o próprio 1. Deu para entender? Ou seja, qual é a moral da história aqui, né? Se você reparar direitinho, então, quando eu pego o 5 e elevo a um expoente ímpar, dá 5. Já quando eu pego o 5 e elevo um expoente par, dá 1. Ou seja, nesse caso, então, como 5 elevado a 131 é ímpar, o resultado, então, vai ser quem? O próprio 5. Não é verdade? Faz sentido o que eu falei? Espero que sim. Então, esse aqui a gente já sabe qual é o resultado, né, através aí da teoria das congruências. Tranquilo? Então, vou deixar aqui, ó, armazenado. É esse daqui. Então, como está elevado a expoente ímpar, no caso, o resto é 5. Justo? Muito justo? Tá. Agora eu vou pegar o 7. O que tem o 7, né? Bom, se eu for pela mesma lógica, né? 7 elevado a 1 é o próprio 7. Então, seria 7 elevado a 1 congruente a 7 módulo 12, certo? Só que eu não vou fazer isso não.
eu vou ver o seguinte. 7 para 12 falta 5, não é isso? Ou seja, tem 5 a menos ali, né? Para chegar a 12. Então eu vou colocar assim. Menos 5, módulo 12. Mas pode isso? Pode! Essa é que é a vantagem da gente lidar com a teoria das congruências, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, 7 ao quadrado, veja que 7 ao quadrado, né? 7 vezes 7, 49, né? 12 vezes 4 é 48. Então, no caso, né, o 49 seria o 48, múltiplo de 12, mais 1. Então, no caso, aí sobraria aí um resto 1, quando fosse fazer a congruência módulo 12, certo? Tranquilo? Já se eu pego 7 ao cubo, 7 ao cubo, dá para fazer, né? 343 e tal. Né? Só que não, eu posso fazer 7 vezes 1 vezes 7 vezes 2, que dá na mesma, certo? Ou seja, menos 5 vezes 1 vai dar menos 5 de novo. Acho que você entendeu, né? O caminho que isso aqui vai tomar. Sim, o mesmo que o 5, no caso, quando estivermos elevando a um expoente ímpar, vai dar menos 5. Quando tiver um expoente par, vai dar 1. Esse mesmo processo. Então aqui o 7 elevado a 131, mesmo resultado que o 7 elevado a 1, menos 5. Legal, né? Maravilha. Vamos ver então o 9, né? O 9, no caso aí elevado a 1, seria então o próprio 9, né? Que para 12, no caso aí faltam 3, não é verdade? Então falta 3, eu coloco isso dessa forma. No caso aí, menos 3, módulo 12. E no caso do 9 ao quadrado, né? 9 ao quadrado, no caso aí 81, né? Eu posso dividir por 12, né, e achar o resto, ou também posso, né, elevar isso aqui ao quadrado, né? Menos 3 ao quadrado, 9, certo? E aí, então, para 12, né, 3. Ou posso deixar 9 mesmo, né, como queira. Se eu pegar 9 ao cubo, vou ver então, né, que seria o 9 ao quadrado vezes o 9 elevado a 1. Ou seja, eu faria 3 vezes 9, 27. Né? Ou melhor, 9 vezes menos 3, menos 27. Múltiplo de 12, 24, né? Então seria menos 24 com menos 3, para chegar a menos 27. Percebe? Ou seja, também vai tomar aquele ciclo repetitivo, né, de que potência elevada a expoente ímpar vai dar, então, um resultado fixo. No caso do 9, elevado a expoente ímpar, vamos tomá-lo como menos 3. Beleza? Aí no caso do 15, pois é, o 15 em comparação ao 12, ele tem, tem 3 a mais, né? E aí, no caso, então, se eu for dividir por 12, né, vou achar 3. Já no caso 15 ao quadrado, né, seria o 3 ao quadrado, 9, né? Para chegar a 12, né, menos 3, né? Falta 3, né? Aí depois o 15 ao cubo, né? 15 ao cubo, poderia fazer, né? 15 vezes 15 vezes 15, só que não, né? Faço 15 ao quadrado vezes 15, que é 3 vezes menos 3, menos 9, né? E aí, para chegar a 12, né? Mais 3. Ok? Então, a mesma ideia aí dos anteriores, né? Elevado aí o expoente ímpar, também vai ter aí o seu valor fixo. Justo? Muito justo? Ok, então a hora da verdade, acho que você já percebeu, né, o que vai acontecer, né? No caso, então, quando eu for pegar o 5 elevado a 131, que o resto aí daria 5, e somar com o 7 elevado a 131, que no caso aí o resto daria menos 5, já deu para ver, né, o que acontece? A soma dos restos como sendo 0. Um cancela o outro.
Tá? No caso aí do 9 elevado a 131, sem problema nenhum, a gente viu aí, né? Menos 3. Falta 3, né? Para chegar a 12. E se eu for somar com o 15 elevado a 131, que vai dar 3, a hora que for somar o 3 com menos 3, pois é, acontece então o cancelamento. No caso aí, você vai ter então, na hora que for, né, ver aí a congruência módulo 12, o resto é zero. E isso então vai ser, no caso aí, a letra A opção correta. É ou não é legal você lidar com o resto negativo, gente amiga? Então, pô, colabora aí com esse trabalho. Dá essa moral para nós, por favor. Beleza? Vamos ver outro então? No caso aí, muito bacana também essa outra questão aí do Colégio Naval, que ela fala, né, que um número natural n, ele deixa resto 2 quando dividido por 3, resto 3 quando dividido por 7 e resto 19 quando dividido por 41. Aí sai da cabeça dele pedir qual o resto da divisão desse número aqui. N mais 1, N mais 4, N mais 22 por 861. Aí você olha, né? Aparentemente isso aí não faz o menor sentido. Por que, por exemplo, que ele pede, né, o resto da divisão por 861? De onde que saiu esse negócio? Aí você já, né? Pô, peraí. 861, 8 mais 6 mais 1, 15, isso é um número divisível por 3. Então você já fatora esse cara, né? Na verdade, então, quando você for fatorar, você vai ver, então, que 861, ele é, como a soma dos algarismos é 15, né? Já vai ser divisível por 3. Aí depois você fatorando, vai ver que também aparece 7. E no caso aí também aparece lá o 41. Aí você, opa, aí tem, né? Falou do 3, falou do 7, falou do 41, né? Ah, então as coisas agora parecem que fazem sentido. Vamos usar então a teoria das congruências para ver o que acontece? Então vamos lá. Ele fala que n deixa resto 2 quando dividido por 3. Isso equivale a dizer que n é congruente a, no caso, 2 módulo 3. Sim ou não? Certo? Só que aí você para pensar, por que apareceu esse n mais 1, né? Se eu somar uma unidade aqui ao n, né, eu vou estar somando uma unidade aqui ao meu resto, não é isso? Vou fazer a soma dos restos. Então, no caso, o que vai acontecer é que, se aqui n é congruente a 2 módulo 3, n mais 1 vai ser, 1 a mais aqui, né? 3 dividido por 3, 0. Ou seja, que esse n mais 1 ele é divisível por 3. Porque ele dá resto 0, módulo 3. Tá ou não? Percebeu? Aí você, opa, dá aquele estalo. Então, peraí. Ele fala que dá resto 3 quando dividido por 7. Então, eu vou pegar, né? N congruente a 3, módulo 7. E aí vou ver então o seguinte, e se eu somar então 3, se eu somar 4 a esse n? Teríamos n mais 4 congruente a 0, módulo 3. E assim escrevemos, gente amiga, n mais 4 congruente, módulo 7, perdão. E aí então, da mesma forma que vimos que n mais 22, né, eu somo 19 ao 22, sem deixar para depois, sem problema nenhum, né, vai ficar igual a 41. Por isso, então, a gente soma o 22 e escreve n mais 22 congruente aí ao módulo 41, né? A partir do momento que a gente acrescenta o resto 19.
ok? E aí você vê que todos eles, né, no caso, aí vão ser congruentes a zero, ou seja, todos eles são divisíveis, né? O n mais 1 divisível ao módulo 3, o n mais 4 ao módulo 7, n mais 22 ao módulo 41. Então, quando eu fizer o produto dos 3, eles vão ser divisíveis por 861. Por isso, então, sem problema nenhum, n mais 1 vezes o n mais 4 vezes o n mais 22, sem deixar para depois, todos esses 3, então, né, o produto dos 3 divisível por 861. Por isso, congruente módulo 0 ao produto de 3 vezes 7 vezes 41, módulo de 861. Por isso, então, teremos aí a letra A como sendo aí a nossa opção correta. Você gostou? Então curta, comenta, compartilha.